Então, é o que eu ia falando, você deslegitimar o processo eleitoral quando você está crescendo nas pesquisas fica meio estranho, né, mas tudo bem. Se o discurso se esse discurso cola. Ô Cláudio, o que está acontecendo, e já era perceptível aí quando eu escrevi um artigo sobre uma brisa leve que soprava em favor do Bolsonaro, é que, neste momento, o que está acontecendo é que o Ciro Gomes está tirando voto do Lula. Ciro Gomes tá virando meio terceira via. E não é à toa que os petistas já começam a fazer pressão sobre o PDT e sobre o próprio Ciro para que ele retire a candidatura. Você veja, o Zé Dirceu andou falando, né, de que o PDT ia retirar a candidatura do Ciro, o Ciro reagiu, né, xingando o Dirceu. É óbvio, porque o Ciro está tirando votos do Lula, certo? E o Bolsonaro, não só a taxa de rejeição dele está diminuindo, como os institutos de pesquisa estão notando que os eleitores moristas, adeptos do Sérgio Moro, diante da retirada da candidatura do Sérgio Moro, eles estão torcendo o nariz, mas preferindo votar no Bolsonaro e não votar no Lula. O que, apesar de todos os ataques que o Bolsonaro promoveu contra a Lava Jato, ainda faz sentido, né? Porque, no fundo, o Lula que era o réu nessa história, né? Então, enfim, de todo o esquema de corrupção, né? O réu, o condenado, enfim, tudo mais. Então, assim, o momento para o Bolsonaro é um momento bom, né? Você tem a rejeição diminuindo, em função também da pandemia, que já virou uma pálida lembrança, apesar de estar aí presente. O emprego, apesar de todos os problemas econômicos, a inflação e tudo mais, o emprego voltou. Então, como eu já disse aqui, ainda que o salário médio hoje seja menor, a renda média seja menor, é melhor ter um salário do que ter nenhum, né? Então, assim, eu não sei também aí o impacto já dos programas assistenciais, mas deve ser, já começa a ficar relevante. Então, você tem ali um processo de reconstrução da figura do Bolsonaro que acontece fora da imprensa, né? Mas está acontecendo aí nos rincões, graças também ao Centrão, né? E eu volto a dizer, toda esse fuçu em torno do Daniel Silveira colocou o Bolsonaro numa boa posição. Aliás, a Cruzoé mostrou isso na sua edição retrasada, né? Quer dizer, o STF acaba reforçando esse papel que o Bolsonaro assumiu, ilegitimamente, inclusive, né? De defensor da liberdade de expressão, com esse senhor aí, esse Daniel Silveira. Então, não é à toa também que o Lira, né, nesse que você apontou aí, o Lira quer levar adiante o processo de anistia, né, do deputado bolsonarista. Essa eleição aí, olha, essa eleição, a menos que se o Ciro retirar a candidatura, fica bom para o Lula nesse momento. Agora, tem um outro aspecto aí que é, por exemplo, que está muito bem expresso por essa entrevista que o Lula deu à revista Time, que é um desastre, né? O Lula, vamos voltar a dizer aqui, o que você tem hoje é um Bolsonaro destroçado, né, o tempo inteiro pela imprensa, inclusive nós, né, exposto, falando um monte de bobagem, enfim. O que mais se pode falar do Bolsonaro, né? A menos que surja uma coisa muito, muito grave, tudo já foi dito. O Bolsonaro já é um sujeito conhecidíssimo, né? Todos os absurdos dele e tudo mais. O senhor Lula agora começa a aparecer mais. E cada vez que o Lula aparece, é ruim, né? É ruim para o Lula.
Tanto que o PT não está gostando muito do Lula. A coisa está complicada lá na campanha, né? É a Janja dando muito palpite, os profissionais de fora, o Lula se achando, né? Para você ter uma ideia, nessa entrevista da Time, uma coisa até que eu não abordei no meu artigo e ninguém falou, o Lula se comparou ao Tom Brady. Quer dizer, o cara perdeu, né? perdeu as estribeiras, eu diria, né? É uma entrevista, como eu falei, amadora, né? Então, assim, o Lula vai voltar a aparecer. Quando o Lula voltar a aparecer na campanha, os bolsonaristas vão colocar o Geraldo Alckmin, mais do que já estão colocando, na televisão, dizendo que o Lula é um ladrão. Ou seja, o vice do Lula dizendo que o Lula é ladrão. Para começar, todo o assunto de corrupção que hoje está em quinto plano para os brasileiros vai voltar a ser abordado de uma maneira mais intensa. E aí as pessoas vão lembrar do mensalão, do petrolão, né? E não vai adiantar dizer que o STF absolveu, porque sinto muito, senhores ministros do STF, não é que vocês gozem também assim de uma autoestima, de uma grande estima, no sentido de alto, eu queria falar de alto, né? Da parte dos brasileiros. Certo? Inclusive, olha aqui, é um ponto interessante, Cláudio. Quando o Bolsonaro se coloca como o defensor da liberdade de expressão frente a um STF censor, ele acaba, por tabela, né, criando uma imagem, assim, deslegitimando o STF também quando o STF livra o Lula, né? Por quê? O mesmo tribunal que livrou um corrupto condenado está agora condenando um deputado porque falou lá umas bobagens, espantosos, quase 9 anos de prisão. Então, veja, tem aí um caldo que está sendo criado, né, que tende a não favorecer o Lula e a favorecer o Bolsonaro. Veja, se me perguntarem, mas se a eleição fosse hoje, bom, se a eleição fosse hoje, o Lula seria eleito. Tudo indica que o Lula seria eleito. Agora, um 1º de maio mostrou uma base petista muito pouco mobilizada também, né, Cláudio? Não tinha quase ninguém, né? A Daniela Mercury ali fazendo showzinho, patrocinado agora, se sabe, pela Prefeitura de São Paulo, não tinha quase ninguém ali. O Lula teve que atrasar o discurso para ver se fazia um pouquinho mais de sustância ali na multidão, e não teve, né? Ao passo que as manifestações bolsonaristas não foram tão grandiosas como as de 7 de setembro, mas reuniram mais gente, isso é indubitável. Então, a coisa assim, eu imagino que os petistas estejam bastante preocupados neste momento diante do que está ocorrendo aí e esse avanço do Bolsonaro nas pesquisas. Vamos ver, né?